Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos. Eu sou o Zaga. E eu sou o Bruno. Em homenagem ao filme do Thor que tá vindo, o nosso Explica Quadrinhos de hoje é Thor, Deus do Trovão. A história completa de Thor, Deus do Trovão tem 25 capítulos, mas nesse vídeo a gente vai explicar os primeiros 11, que contam o arco completo de Gorr, o carniceiro dos deuses que vai ser o vilão do filme. Esse arco envolve 3 linhas do tempo, passado, presente e futuro, viagem no tempo e a união de 3 variantes do Thor batalhando juntos para derrotar o vilão principal. O Thor do passado era o Thor Viking, o do presente o Thor Vingador e do futuro o Rei Thor, o pai de todos. A história desse arco começa séculos atrás, no ano 893, na costa da Islândia. Thor conta que um gigante de gelo estava aterrorizando um vilarejo local. Ele já tinha devorado 3 cabras, 4 cachorros e 2 crianças. As mães do vilarejo rezaram para os deuses por ajuda e os deuses atenderam o pedido. Thor liderou um grupo de 20 homens, batalhou com o gigante de gelo e arrancou a cabeça dele. Thor diz que isso foi 4 anos antes e desde então ele ficou pelo vilarejo bebendo e fez sexo com metade das mulheres de lá. Uma criança diz que tem um demônio na água, que tinha visto o rosto do monstro. Thor resolve investigar. Uma senhora diz que a criança está certa, que tem alguém lá, ou pelo menos os restos mortais de alguém. Eles se perguntam quem seria a pessoa morta. Os habitantes do vilarejo percebem que não era ninguém de lá, que era um ser de outro lugar, e Thor, assustado, explica que aquele que tinha sido decapitado era um deus. Todos se perguntam que tipo de criatura conseguiria fazer isso com um deus. Thor diz para não se preocuparem, que não importa quem ou o que fosse, não seria páreo para os deuses de Asgard. Ele pede para um rapaz buscar madeira para construírem uma pira funerária. A senhora do vilarejo pergunta para Thor se ele já tinha visto algo parecido, um carniceiro dos deuses. Thor diz que já viu guerras, já viu deuses sofrerem e sangrarem, mas nunca viu nada parecido com o horror no olhar daquele deus morto. A história avança para o presente, no planeta Indígar. Uma garota habitante do planeta diz que nunca tinha rezado antes, mas ia tentar. Ela reza para Thor, dizendo que todos no espaço diziam que Thor era o maior deus que já tinha vivido e o povo dela precisava de ajuda ou todos iam morrer em breve. Thor ouve a oração de longe e responde. Ele abre um buraco no chão, criando rios no meio do deserto para matar a sede do povo de Indígar. A garota que tinha rezado disse que não esperava que Thor fosse aparecer. Thor disse que ouviu as orações e que era o tipo de deus que sempre respondia. Ele disse que precisava ir porque tinha mais orações para atender, mas o povo local oferece cerveja para ele ficar e ele desiste rapidinho de ir embora. Ele fica em Indígar contando histórias das batalhas passadas dele. Ele coloca a garota para dormir. Um ancião agradece Thor e o Asgardiano fala para agradecerem a garota, porque foi ela quem fez a oração. Thor pergunta pro ancião por que não rezaram para os deuses deles, e o ancião diz que eles não tinham deuses naquele planeta. Thor acha estranho, mas o ancião diz que antigamente existiam histórias sobre deuses, mas eram conversas para crianças, comparando com os contos asgardianos e falando que eram absurdos demais para se acreditar. O deus asgardiano se ofende, diz que um tempo atrás mataria o velho pelo insulto e fala que vai encontrar os deuses daquele planeta e mandá-los para lá. Rapidamente Thor sai voando e encontra a morada dos deuses de Indígar. Quando Thor entra na morada dos deuses de Indígar, ele encontra um lugar abandonado. Ele encontra uma sala do tesouro com montanhas de ouro intocadas há anos. Thor estranha, mas depois repara em correntes. Era uma espécie de depósito que ele nem estava considerando checar, mas as correntes fizeram ele mudar de ideia. Ele abre a porta e sente um cheiro estranho. Ele encontra todos os deuses de Indígar massacrados, alguns pendurados por ganchos. Thor se espanta. A pele de deuses imortais demora para se decompor. Então ele imagina que os deuses de Indígar foram assassinados há centenas de anos. Ele fica tentando entender quem poderia ter feito algo assim. Enquanto Thor analisa a situação, as correntes começam a se desfazer e tomar forma, como um simbionte. De repente, Thor é atacado. Ele diz que a criatura que estava atacando ele não tinha habilidade ou estratégia, somente fúria como um animal. Ele entende que aquele não era o ser que matou os deuses, era apenas o cão de guarda dele, um cão de guarda extremamente forte. Durante a batalha com a criatura, Thor se lembra de mais de 1 milênio atrás a cabeça flutuante no oceano, depois um cavalo alado banhado em sangue e uma caverna de horrores. Ele então percebe que Gorr, o carniceiro dos deuses, estava vivo e isso era obra dele. Isso significava então que muitos outros deuses iam acabar morrendo também. A história avança para o futuro, daqui a muitos milênios, no grande saguão de Asgard. Um velho Thor aparece sentado no trono, cansado, com um tapa-olho e sem um braço. Ele detestava o silêncio do saguão. Thor Odinson era o último sobrevivente dos deuses de Asgard e ele decide que naquele dia ele tentaria mais uma vez encontrar seu caminho para Valhalla.
fala. Ele diz que se lembra vagamente de como tudo começou. Primeiro a cabeça flutuante no oceano. Séculos depois, o planeta sem deuses. O rei de Asgard pega um braço mecânico, que era o braço do próprio Destruidor, chama o Mjolnir, pega a espada Odin Sword e resolve atacar, jurando morte aos inimigos de Asgard. A história do primeiro capítulo termina com Thor atacando um exército de criaturas sozinho, dizendo que encarava a situação como um deus. O segundo capítulo desse arco começa há muitos anos no saguão de armas de Asgard. Thor tenta erguer o Mjolnir sem sucesso. Ele não consegue, fala que o martelo é teimoso, pega um machado e faz uma promessa de que um dia ele seria digno de erguer o Mjolnir. Vemos o Thor do presente e o do futuro usando o Mjolnir em batalha contra as criaturas de Gorr e voltamos ao passado. Thor com um machado navegando com vikings e falando para eles acelerarem o barco. Vemos que a história havia voltado para o ano de 893 e eles estavam navegando pelo Mar Báltico. Os vikings aceleram o ritmo das remadas e um dos líderes do grupo fala para Thor que a neblina estava aumentando e talvez eles devessem diminuir o ritmo ou correriam o risco de colisão. Thor diz que eles tinham os olhos de um deus guiando eles e ele já navegou em condições muito piores. Um vulto aparece atrás do barco no meio da neblina. Um dos vikings diz que viu uma criatura no meio da neblina, andando por sobre a água como se fosse terra firme. Ele não tinha o rosto de um humano. Thor fala para pararem de conversinha e voltarem a remar, que eles eram vikings e não deveriam se assustar com sereias. Se continuassem com graça, teriam que responder ao Jarnbjorn, o machado dele. Thor diz para irem devagar até a neblina passar, enquanto a figura misteriosa diz que sentiu o cheiro de carne de um deus e vai seguir esse deus até encontrar mais deuses da espécie dele. 3 dias depois, os vikings chegam na terra que séculos depois seria chamada de Rússia. Os vikings estavam ansiosos pela batalha, mas Thor diz que ele não iria enfrentar eslavos com lanças e diz que tinham falado para ele que haveriam deuses ali. Os eslavos dizem que os deuses deles chegariam em breve. Eles olham para cima e veem um cavalo alado, todo ensanguentado. Os vikings decidem que os deuses não tinham coragem de enfrentar Thor e partem para a batalha enquanto Thor doma o Pégasus. Enquanto a guerra rola solta entre os humanos, Thor sai montado no Pégasus e percebe que as nuvens estavam pingando com o sangue de deuses. Imortais tinham morrido naquele céu, naquele mesmo dia. Thor vê uma figura voando, Chernobog, o deus negro dos eslavos, passa sem cabeça montado em um cavalo alado. Thor começa a sentir uma sensação estranha e ele imagina que é a mesma sensação que animais sentem quando percebem que estão sendo caçados. Gorr aparece formando a Necrosword e olhando para Thor nos céus. Com um golpe fulminante, Gorr arranca a cabeça do cavalo alado e fala para Thor que a sensação de impotência enquanto ele caía era exatamente a mesma sensação de ser um mortal. Ele fala que em seguida Thor vai aprender qual é a sensação de ser assassinado. Thor consegue cair no cavalo alado de Chernobog. O Gorr fica impressionado. Ele diz que estava gostando que Thor era um lutador e que ele ficaria surpreso de quantos deuses morriam feito crianças apavoradas. O Asgardiano diz que o nome dele é Thor e que ele seria o último deus que Gorr veria na vida. Gorr diz que nunca tinha matado um Asgardiano, mas que acabaria com todo o panteão de deuses de Asgard para que se juntassem a Thor no fim de tudo. Os dois batalham nos céus, a espada de Gorr e o machado de Thor trocando golpes sem poupar esforços. Thor usa o Jarnbjorn e acerta um golpe com o cabo do machado na barriga de Gorr. O carniceiro dos deuses se enfurece e começa a conjurar criaturas voadoras para atacar o jovem deus asgardiano. As criaturas acertam Thor e derrubam ele do cavalo alado. Gorr avança com a Necrosword em uma mão e um gancho em outra e ataca Thor com violência extrema. Thor consegue se livrar das criaturas e começa a despencar. O cavalo alado voa na direção dele tentando salvá-lo, mas Gorr chega antes e pega ele pelo rosto, arrastando ele pelos ares. Gorr fala para Thor que ele está acostumado a lutar contra seres que tremem diante da presença dele. Thor diz que está acostumado a lutar contra guerreiros e Gorr não era um. Gorr diz que Thor nunca enfrentou nada parecido com ele e atravessa a barriga de Thor com a Necrosword. O carniceiro dos deuses arrasta Thor pelos ares com a espada atravessada nele, pega ele pelo pescoço e diz que já matou diversos deuses da guerra. Deuses do caos, deuses do sangue, vingança e morte. Aí ele faz aquela clássica pergunta para o Thor: você é deus do quê mesmo? O Thor responde que é o deus do trovão e um raio enorme separa os dois, que despencam pelos ares. A história volta pro presente com Thor empunhando o Mjolnir e finalizando a batalha com a criatura namorada dos deuses caídos de Indgar. Thor fala para os deuses mortos que não os conhecia, mas que eles seriam vingados. Ele percebe pela dificuldade da batalha com o cão de guarda de Gorr que o poder do vilão de
devia ter crescido demais ao longo dos séculos. A história desse capítulo termina com o Thor do futuro batalhando, o do presente voando em fúria atrás de Gorr e o do passado caído no meio da neve. No começo do terceiro capítulo, vemos Thor na cidade da Onipotência, o nexus de todos os deuses. Ele é recebido pelo bibliotecário do Salão da Onisciência. O ser tira sarro do Thor, falando que nunca imaginou que ele gostasse de ler e falando que eles não tinham um hall de armas no local. Thor disse que estava lá atrás de informações sobre todos os deuses que haviam desaparecido há um tempo. Thor fica impressionado com o Salão dos Perdidos. Ele se pergunta se cada um daqueles livros representava um deus que estava desaparecido e o bibliotecário diz que não necessariamente. Alguns estavam apenas inativos. Thor diz que precisava ver o parlamento e avisar os outros panteões que deuses estavam sendo assassinados por todo o cosmos. Ele começa então a estudar os livros em busca de pistas do paradeiro de Gorr. O Deus do Trovão decide investigar e chega no Jardim Eterno. Os deuses do local não eram vistos há 2000 anos. Thor encontra os deuses crucificados em uma árvore, mas ele também encontra mais uma criatura que ataca ele repentinamente. Ele vai para outro planeta de deuses, Wendgor. Thor encontra mais deuses massacrados e mais uma criatura que também ataca ele. Thor continua sua jornada atrás de Gorr. Ele vai passando por diversos planetas, encontrando deuses mortos e batalhando com as criaturas que Gorr deixou como cães de guarda nos locais das mortes dos deuses. Nos últimos 2000 anos, Gorr foi matando todos os deuses que encontrava e se tornando mais forte. Aqui chegamos na imagem que foi replicada de maneira perfeita no trailer de Thor. Faligar the Behemoth, patrono da fronteira galáctica, campeão do torneio dos imortais por 5 séculos seguidos, que lutava contra buracos negros só por diversão. Eles tinham se encontrado pela última vez há um século, e os adoradores desse deus diziam que ele havia morrido 5 anos atrás. Mais uma criatura ataca Thor, que diz que tudo que ele estava vendo era culpa dele. Thor, furioso, grita que não vai deixar mais Gorr matar deuses e golpeia a criatura. Deus do Trovão destrói a criatura e diz que espera imensamente que seja lá onde Gorr estiver se escondendo, que ele esteja sentindo cada vez que ele mata uma dessas criaturas. Ele jura para Gorr que o fim dele está próximo. Thor segura os restos da criatura, pergunta se o carniceiro dos deuses estava ouvindo e grita para Gorr tentar matar ele também. Ele também pergunta quantas criaturas mais ele precisaria destruir até Gorr ter a coragem de enfrentá-lo cara a cara. Ele dá um berro, ergue o Mjolnir e conjura raios tentando chamar a atenção do vilão. Thor diz que não vai descansar até ver nos olhos de Gorr o arrependimento por ter deixado ele vivo anos atrás. A história volta para o ano de 893. Thor se recuperava das feridas e pergunta para os vikings que cuidavam dele se ele tinha matado Gorr. Eles respondem que só encontraram o corpo de Thor e que se Thor não fosse um deus, com certeza teria morrido com os ferimentos. Thor havia dormido por 7 dias seguidos. Ele pede para levarem carne e o machado dele até lá e levanta, andando na neve no meio do nada. Horas depois, Thor caminhava e encontra um deus siberiano à beira da morte. O deus diz que Gorr estava esperando por Thor em uma caverna, que Thor só devia seguir os gritos e que não deveria ter vindo sozinho. Antes de Thor ir, o deus pede por favor para Thor acabar com o sofrimento dele e dar o golpe de misericórdia. A história volta para o presente com Thor e Homem de Ferro investigando o local da caverna na Rússia. Stark usa os satélites dele para escanear o terreno em busca da caverna. Quando encontram, Thor agradece pela ajuda e diz que a partir dali ele teria que agir sozinho. Stark pergunta se Thor não queria a ajuda dos Vingadores e diz que o olhar de Thor estava assustando ele. Tony nunca tinha visto o Deus do Trovão assim. Thor diz que dessa vez realmente precisava da ajuda do Homem de Ferro. Ele era quase um deus e que quando foi para aquela caverna sozinho 1000 anos atrás, foi por orgulho. Por causa disso, milhares de deuses acabaram morrendo. Thor entra na caverna sozinho, mas conta toda a história para Tony Stark e manda ele para o Olimpo, para avisar os deuses da Terra do que estava acontecendo. O Thor entra na caverna e começa a explorar o terreno, dizendo que já havia esquecido de muitas batalhas, vilões, trolls e dragões que enfrentou na vida, mas esse local ele jamais esqueceria. Esse foi o local onde o carniceiro dos deuses ensinou para Thor o que era medo. Também era o lugar que ele achava que tinha matado Gorr anos atrás. Ele pega um dispositivo para falar com Freya, a rainha de Asgard. Ela estava em uma convenção de deuses e Thor avisa a rainha que todos os deuses do universo corriam perigo.
perigo. Thor fala para ela avisar a todos e se prepararem para a guerra. Ele avista algo na caverna e avança. Voltamos para o passado. Thor entrando na caverna e desafiando Gorr. O carniceiro dos deuses, escondido nas sombras, diz que sabia que Thor iria sozinho até lá e chama ele de arrogante. Gorr continua ameaçando Thor e dizendo que a morte do deus asgardiano vai ser lenta e dolorosa. Ele ataca Thor e diz que o sofrimento de Thor vai durar até o fim dos tempos. A história avança para o futuro distante, com o velho Thor sendo atacado pelas criaturas. Thor diz que não vai desistir e não vai cair perante os Black Berserkers, nome das criaturas do exército de Gorr. Ele é engolido pelas sombras e desaparece. Agora no presente, Thor encontra uma criatura parecida com Gorr e avança, achando que era o próprio carniceiro dos deuses. A criatura implora para Thor não matá-lo e diz que não era Gorr. Ele diz que estava nessa caverna justamente se escondendo de Gorr, porque esse era o último lugar que Gorr iria depois do que Thor fez com ele lá. O ser completa dizendo que tudo que Gorr estava fazendo naquele momento era justamente por causa do que Thor fez com ele na caverna. Ele diz que deuses estão morrendo por causa do deus do trovão. Para encerrar esse capítulo, vemos Thor sendo engolido por um oceano de escuridão viva. O quarto capítulo se inicia milhares de anos no futuro, em Asgard, com Thor, o pai de todos, sendo carregado pelos Black Berserkers, praticamente derrotado. Ele sente que finalmente vai se encontrar com o pai, a mãe, as esposas e os filhos que ele teve que enterrar. Não vai ter funeral, monumentos, nada em Asgard. A morte dele era um testamento do fracasso dele. Asgard merecia um rei melhor. Enquanto isso, os Black Berserkers carregavam ele de volta ao salão. As criaturas colocam ele sentado no trono novamente e ele se enfurece. Thor grita para as criaturas voltarem para lá e matarem ele. Ele lamenta que eles não pretendiam nem deixá-lo morrer. Voltamos para o presente, na caverna, onde Thor conversava com um ser parecido com Gorr. Ele se apresenta, o nome dele é Shadrach. Ele era uma criatura rara, o único deus que olhou nos olhos de Gorr e sobreviveu além de Thor. Ele diz que era o deus do vinho e das cachoeiras no planeta dele e não sabe por que Gorr poupou a vida dele, mas o carniceiro dos deuses forçou ele a assistir enquanto os Black Berserkers aniquilavam toda a raça dele. Shadrach diz que todos os dias ele implorava para Gorr matá-lo, mas o carniceiro dos deuses arrancou as pálpebras dele para que ele não pudesse fechar os olhos e não tivesse como não ver o massacre. Shadrach diz que começou a considerar Gorr um artista pelas coisas que ele conseguia fazer com a arma dele. Ele assume que talvez tenha ficado louco. Shadrach explica que conseguiu escapar e foi parar naquela caverna porque sabia que Gorr jamais iria para lá, por tudo que tinha ouvido Gorr falar enquanto torturava ele. Shadrach diz que aquela caverna era sagrada para Gorr, por tudo que Thor tinha ensinado para ele ali. Por causa disso, o carniceiro dos deuses estava guardando Thor para ser o último deus que ele mataria. Thor pergunta sobre possíveis pistas do paradeiro de Gorr e Shadrach diz que lembra de algumas palavras ditas pelo vilão. Uma delas era Kronux. Thor não sabia o que era aquela palavra, mas pede para Shadrach ir junto com ele e promete para Shadrach que o carniceiro dos deuses jamais encostaria nele novamente. Thor retorna para o Nexus de todos os deuses juntos com Shadrach, procurando pelo Lorde Bibliotecário. Os dois encontram o bibliotecário derrotado e Shadrach lamenta por não ser capaz de fechar os olhos. Os Black Berserkers estavam com tochas no salão de todo o conhecimento e pretendiam tacar fogo em tudo. Vemos uma escuridão imensa e Gorr falando para Thor acordar, que não era a hora de dormir. No passado, o jovem Thor acorda com Gorr dizendo que agora era a hora do sofrimento. Thor estava de ponta cabeça, preso por correntes e sendo torturado pelo carniceiro dos deuses. Gorr tentava extrair informações de Thor sobre o paradeiro de todos os deuses da Terra, incluindo a localização de Asgard. O vilão diz que Thor iria entregar as localizações para ele e faria Thor assistir enquanto ele matava toda a família e amigos do deus do trovão. Gorr diz que não é novato na arte da tortura, que já tinha até torturado um deus da tortura no passado. Ele diz que depois de uma noite de tortura, conseguiu fazer esse deus entregar a localização da esposa e dos filhos dele. Thor diz que vai matar Gorr e o vilão responde que não adianta relutar. Thor continua ameaçando o carniceiro dos deuses e Gorr conta todas as histórias de como torturou diversos deuses, alguns do tamanho de montanhas, e todos se renderam no fim. Isso enquanto intensifica a dor que estava afligindo no deus do trovão. De volta ao presente, Thor batalha com os Black Berserkers no salão de todo o conhecimento. Shadrach fica furioso, dizendo que não vai mais voltar até Gorr e que não aguenta mais assistir o tormento dos deuses e ataca uma das criaturas. O Lorde Bibliotecário recupera a consciência e se junta à batalha. Thor diz que provavelmente os Black Berserkers estavam atrás de informações sobre um tal de Kronux. O Bibliotecário diz que Kronux era um mundo escondido
e que o único livro que poderia dizer como encontrar esse lugar estava em chamas. Aí o Thor corre atrás desse livro. No futuro, o velho Thor se arrasta pelo chão para fora do salão, esperando enfim o momento de sua morte. Os Black Berserkers tentavam erguer o Mjolnir, então Thor chama pelo martelo. O Mjolnir voa, derrubando as criaturas e vai direto para as mãos de Thor, que tenta se levantar. Traçando um paralelo pelos 3 períodos da história, vemos o Thor velho usando o Mjolnir para atacar os Black Berserkers, o Thor jovem sendo torturado e o Thor do presente lendo o pergaminho com a localização de Cronos. No presente, mais uma vez, a batalha se encerra, mas com o salão de todo conhecimento completamente em chamas. Thor diz que o pergaminho queimou e se tornou uma pilha de cinzas nas mãos dele, mas ele leu tudo o que precisava. Ele chama o Mjolnir e diz que vai viajar para Cronos para reivindicar a cabeça de Gorr, deixando o bibliotecário e Shadrach no Nexus de todos os deuses. Vemos Cronos, o Palácio do Infinito, sendo atacado pelos Black Berserkers, com Gorr assistindo ao massacre e dizendo para as criaturas fazerem os Guardiões de Cronos sangrarem bastante. Gorr diz que vai precisar de cada gota de sangue deles. O Carniceiro dos Deuses usa o sangue dos deuses de Cronos para encher a piscina dos templos e diz para o último sobrevivente que se ele não retornar da viagem, os Black Berserkers vão aniquilá-lo. O plano de Gorr era viajar ao passado. Gorr diz que todos os deuses logo vão ter uma coisa em comum: todos vão estar mortos. Ele se prepara para entrar na piscina dos templos. No futuro, o velho Thor é atravessado pelos Black Berserkers. No chão, derrotado, ele berra para Gorr que o vilão tinha vencido. Ele diz que estava muito velho e cansado e não conseguia mais lutar. Ele implora para as criaturas finalizarem ele de uma vez. Um clarão enorme toma conta do local, obliterando os Black Berserkers, e esse capítulo se encerra com o Thor do presente, o Thor Vingador, todo ensanguentado e empunhando o Mjolnir, chegando no futuro e perguntando onde estava o Carniceiro dos Deuses. No começo do capítulo 5, a história volta para o presente em Cronos, no Palácio do Infinito. Gorr entrava na piscina dos templos enquanto os Black Berserkers ficavam em guarda protegendo o local. O Carniceiro dos Deuses viajou para 14 bilhões de anos atrás, no vácuo do início dos tempos, para encontrar o primeiro deus do universo. O objetivo de Gorr era matar todos os deuses de todas as linhas do tempo, e ele começa as viagens no tempo assassinando o primeiro deus que existiu. Gorr retorna para o presente em Cronos com o coração do deus ancião em mãos como um troféu. Ele diz que agora ele vai precisar de 1 ou 2 luas, alguns séculos e espaço para construir. Além disso, ele também precisava de escravos, muitos escravos. O Thor do presente chega em Cronos nessa hora, atacando Gorr com um raio gigantesco. Depois ele desfere um golpe com o Mjolnir, arremessando o Carniceiro dos Deuses para longe. Voltamos para o ano 893, quando Gorr estava torturando Thor na caverna. A essa altura, Thor já estava sendo torturado há 17 dias consecutivos. Gorr diz que ele resistiu muito mais do que qualquer outro imortal que ele já encontrou. O Deus do Trovão só queria que a tortura parasse, e Gorr diz que só vai parar quando ele entregar a localização de Asgard e da família dele. Nesse momento, um exército de vikings encontra a caverna e ataca Gorr, dizendo que aquele era o dia em que morreriam por Thor. No presente, Thor usava o Mjolnir para destruir os Black Berserkers. Ele ataca Gorr dizendo que agora era a hora do sangue do Carniceiro dos Deuses ser derramado. Gorr explica que os Black Berserkers são parte dele, mas tinham mentalidades próprias, e diz que Thor, o deus que escapou, chegou bem na hora de ver a próxima fase do plano dele. Eles continuam lutando e Gorr diz que os vikings tinham batalhado feito demônios na caverna aquele dia. Gorr ataca Thor, transformando a Necrosword em uma clava, e diz que foram os vikings que ensinaram pra ele que ele não conseguiria fazer esse trabalho sozinho. Era por causa deles que ele tinha criado o exército de Black Berserkers. Na caverna, os vikings atacavam Gorr, que matava um por um. Thor consegue se libertar das correntes e pega o Jarnbjorn. Quando os vikings batalhavam, Thor se aproxima e usa o machado para arrancar o braço de Gorr, que grita em desespero. No presente, o Carniceiro dos Deuses diz que no passado, na caverna, Thor achou que estava matando ele, mas na verdade ele salvou Gorr na ocasião. Thor tinha evitado que Gorr fracassasse. Por causa disso, Gorr tinha uma dívida com Thor, e esse era o motivo do Deus do Trovão ser o deus que ele mataria por último. É um belo exemplo de você deveria ter mirado na cabeça, o maior problema do Thor. O último dos deuses de Cronos diz que tinha programado a piscina dos tempos como Gorr tinha pedido, e diz que o Carniceiro dos Deuses tinha prometido que ia poupar
poupá-lo, mas o vilão responde que só tinha prometido que ele não teria que assistir até o fim. Thor fica preso pelos Black Berserkers e promete que nenhum deus mais vai morrer, mas Gorr fala que todos vão morrer e esse é só o começo. Ele caminha na direção da Piscina dos Tempos. No passado, Thor ia dar o golpe final em Gorr e o vilão diz que se recusava a morrer enquanto ainda existissem deuses vivos, mas vemos um clarão enorme azul tomando conta da caverna, enquanto no presente Gorr entrava na piscina. No presente, Thor se livra dos Black Berserkers usando Mjolnir, diz que o universo não é grande o suficiente para Gorr se esconder dele e voa para a Piscina dos Tempos. Thor chega no futuro distante perguntando por Gorr e se depara com a versão mais velha dele. Thor achava que aquele era o pai dele, mas o velho Thor diz que não era Odin e os dois se preparam para batalhar juntos contra o exército de Black Berserkers. Esse é exatamente o ponto que terminou o capítulo anterior. Agora, no passado, os vikings celebravam a vitória de Thor, já imaginando os contos que seriam contados e as canções que seriam cantadas sobre aquele dia por gerações e gerações. O jovem Thor furioso diz que eles jamais deveriam falar sobre aquele dia novamente. No futuro, o Thor Vingador do presente e o Thor Pai de Todos iam derrubando todo o exército de Black Berserkers. Enquanto destruíam as criaturas, Thor pergunta novamente onde estava o Carniceiro dos Deuses e diz que estava logo atrás dele. O Thor mais velho diz que ele chegou exatamente no mesmo local que o Carniceiro dos Deuses, mas 900 anos atrasado. Gorr já estava lá há quase um milênio e tinha passado todo o tempo ocupado. Gorr percebe que mais um Thor tinha chegado naquela linha do tempo e comemora, dizendo que nunca era demais ter mais Thors para matar. Ele tinha salvado Thor para assassinar por último e a hora estava chegando. Escravos trabalhavam e o Carniceiro termina esse capítulo dizendo que aquele era o dia em que finalmente todos os sonhos deles se tornariam realidade. O capítulo 6 conta a história de origem de Gorr. Tudo começou 3.000 anos atrás, em um planeta sem nome. Vemos Gorr criança com a mãe, dizendo que estava com fome. A mãe disse que ele já tinha comido a última maçã que eles tinham, que ele tinha que ter fé que os deuses iriam ajudar. Gorr pergunta por que os deuses não ajudaram quando o pai dele ficou doente, mas a mãe insiste que ele tem que confiar nos deuses e o pequeno Gorr disse que confiava. Criaturas atacam os dois e a mãe de Gorr fala para ele correr enquanto ela batalha com os monstros para proteger o filho. Ela acaba morrendo nas mãos das criaturas e o jovem foge apavorado. Anos depois, Gorr conseguiu algumas migalhas de comida para dar para a esposa, Arra, que estava grávida. A esposa dizia que logo à noite viria e os deuses do céu ouviriam as orações deles. Os filhos deles estavam dormindo e Gorr comenta que toda a tribo estava morrendo de fome, mas a esposa insiste em dizer que ele deveria entregar a vida para os deuses e eles iriam prover. A rocha em que os dois estavam desmorona e Arra despenca. A mulher grita para Deus salvá-la, mas acaba morrendo na queda, grávida do filho deles. Meses depois, Gorr caminhava pelo deserto, carregando nos braços o último filho que lhe restou, Aga. O filho lembra da morte da mãe e das irmãs. Gorr tenta acalmar o filho adoecido, dizendo que estavam chegando em uma floresta cheia de frutas e cachoeiras, onde o filho jamais passaria fome novamente. Vemos Gorr enterrando o filho, pedindo perdão por ter trazido ele para esse mundo miserável. Ele diz que estava tão desidratado que nem tinha água suficiente no corpo para chorar. Nesse momento, carregado de culpa e luto, Gorr renuncia a todos os deuses, diz que o povo dele estava condenado. A tribo extremamente religiosa ataca Gorr e expulsa ele do grupo por conta da blasfêmia e sacrilégio que ele tinha cometido. Gorr diz que não existem deuses, eles nunca existiram, que ninguém se importa com o sofrimento deles e nesse momento ele é atingido por uma pedra na cabeça. A tribo inteira começa a arremessar pedras nele, que desmorona. Um dos membros da tribo sugere que comessem ele, mas o líder diz que ele era impuro e ninguém deveria tocar nele para não ser contaminado. Banido e sozinho no mundo, Gorr se arrasta pelo deserto, clamando pelo nome da esposa falecida, dizendo que só queria morrer, descansar em paz. Ele implora pela própria morte e vê uma luz forte no horizonte. A luz despenca no chão feito um cometa e Gorr reclama que não consegue nem morrer em paz. Ele vai até a direção da explosão e se depara com dois deuses batalhando. Um deles, vestindo armadura preta e usando uma espada, era Knu, o deus dos simbiontes, raça de Venom e Carnificina, por exemplo. O outro desconhecido usava uma armadura dourada e carregava uma lança. Gorr se surpreende com o fato de que realmente existiam deuses e o deus de armadura dourada e pele roxa implora por
ajuda. Gorr fica furioso com Deus, perguntando onde esse Deus estava quando os filhos dele morreram de fome, quando a esposa berrou por ajuda ou quando a mãe foi devorada por monstros. A raiva de Gorr atrai a espada de Knu, a Necrosword, que vai para ele como um simbionte e se forma na mão dele. Nesse momento, Gorr se torna o carniceiro dos deuses. Ele comete o primeiro assassinato, matando o deus de armadura dourada. Depois, ele usa a Necrosword para criar uma armadura voadora e sai voando pelo espaço à procura de deuses para matar. Muitos séculos depois, vemos Gorr torturando Volstagg, um dos amigos de Thor, membro do grupo de aliados do deus do trovão chamados de Warriors Tree. Gorr estava justamente contando essa história de origem dele para Volstagg e diz que foi aquilo que levou eles até aquele momento. Volstagg tinha se tornado escravo de Gorr por 500 anos e Gorr estava torturando ele por ter roubado um pedaço de pão. Volstagg diz que só fez aquilo porque nos últimos 500 anos só comeu minhocas. Volstagg pergunta para Gorr quando foi a última vez que ele passou fome. Gorr começa a se irritar e ataca Volstagg, enquanto diz que todos os deuses vão morrer e perguntando se ele estava esperando pelo amigo com o martelo vir salvá-lo. Volstagg retruca, dizendo que se Gorr matar todos os deuses até Thor, no fim só sobraria um deus, o próprio Gorr. Volstagg continua dizendo que Gorr tinha se tornado um deus, o deus mais desprezível do universo. A fúria do carniceiro dos deuses explode e ele conjura um martelo e um prego para furar as mãos de Volstagg. Para encerrar esse capítulo, descobrimos que Gorr tinha usado a Necrosword para recriar seu filho, Agar. A criança diz que estava com fome e Gorr diz que nenhum filho dele jamais sentiria fome de novo. Ele fala que vai fazer algum dos escravos preparar comida para Agar e o rapaz pergunta para o pai quando os deuses malvados vão desaparecer. Gorr diz que isso vai acontecer logo e vemos Volstagg crucificado em uma espécie de cemitério de deuses com vários outros deuses mortos na mesma situação. O capítulo 7 começa no passado, no ano 893. Thor estava tendo pesadelos com Gorr. Ele acorda assustado na cama com duas mulheres vikings e tem um pressentimento que o carniceiro dos deuses não tinha morrido. Uma das mulheres, uma guerreira, pergunta quem eles tinham que matar. Thor diz que isso era assunto dele e olha para fora da casa. Ele percebe que já fazia 8 dias que ele tinha matado Gorr, mas ele ainda estava assustado com tudo o que aconteceu. Thor diz para a mulher que ele não queria mais sonhar naquela noite, que ela teria que mantê-lo acordado até o amanhecer, e ela concorda. A noite começa com um grito e Thor diz que essa era a noite que as sombras atacaram o vilarejo. Ele estava com a mulher viking e uma criatura sombria avistava os dois de cima da casa. Avançamos milênios para o futuro. O Thor Vingador e o Thor Pai de Todos conversam. Thor faz perguntas tentando entender se o braço do mais velho era o braço do Destruidor e o que aconteceu com o olho dele. O Pai de Todos diz que a versão mais jovem estava parecendo o Hércules com todas aquelas perguntas e fala para ele se acalmar. Ele conta que aquela era a Asgard do futuro. Thor Vingador vê o trono de Odin e o mais velho conta que agora ele era o Pai de Todos e quem sentava naquele trono. Thor Pai de Todos pergunta o que o jovem Thor era, se ele era um Vingador, um Guardião da Galáxia ou se já tinha se tornado um policial deus cósmico, referência a um arco de Thor chamado de Cosmic God Cop. O Pai de Todos fala para o Vingador que aquilo seria um apocalipse muito pior que um mero Ragnarok. Gorr tinha chamado os Black Berserkers de volta para casa e Asgard estava livre das criaturas pela primeira vez em 900 anos. O mais velho manda Thor Vingador entrar em uma câmara para se preparar para a guerra. O Thor Vingador entra pela primeira vez na câmara que Odin nunca tinha permitido que ele entrasse e se depara com uma quantidade enorme de bebidas. Ele pensa que talvez um drink não atrapalhe tanto. Voltamos ao passado e vemos Thor jovem lutando contra os Black Berserkers, pelado no meio de uma nevasca. Ele pergunta para as criaturas se o carniceiro dos deuses tinha mandado eles para lá e um dos Black Berserkers pega um cristal avermelhado. Ele arremessa o cristal em Thor, que começa a afundar em energia vermelha, até emergir da piscina dos tempos no futuro. Gorr diz que aquele era o Thor favorito dele e dá boas-vindas ao jovem deus do trovão, dizendo que ele enfim tinha chegado no lugar onde os deuses vão para morrer. Thor chega no futuro dizendo para Gorr que dessa vez, quando ele cortar o carniceiro dos deuses, é para ele permanecer desmembrado. Ele pega o machado e avança, mas é envolvido pelas sombras. Gorr arremessa o jovem Thor nas paredes daquele mundo sombrio e pergunta onde eles tinham parado no encontro deles antes de os vikings aparecerem. Thor fica preso nas sombras da Necrosword, ajoelhado e cabisbaixo. Enquanto isso, o Pai de Todos orava para os filhos que ele teve que enterrar e pede desculpas por ter falhado. Ele se prepara para a batalha e pergunta para o Thor Vingador se ele está
estava preparado para morrer nas estrelas e rir na cara do crepúsculo dos deuses. O Thor Vingador do presente chega com um barril de cerveja dizendo que estava pronto e pergunta mais uma vez o que tinha acontecido com Asgard. O Thor do futuro diz que Gorr aconteceu. O pai de todos diz que ele chegou lá 900 anos atrás com um exército de Black Berserkers e escravizou toda Asgard. Ele deixou Thor sozinho lá, rodeado de criaturas, para que ele não pudesse deixar o local e não permitiu em nenhum momento que ele morresse. Ele completa dizendo que Gorr tinha um planeta sombrio nos limites do espaço, onde ele estava construindo algo, mas não sabia dizer o que era. Os dois pegam um Drakkar, que é o nome desses barcos vikings de guerra, para navegar pelo cosmos até o planeta de Gorr. Esse barco especificamente era o mais glorioso de todos os barcos, chamado de Skidbladnir. O rei Thor diz que a presença do Thor mais jovem fez com que ele se sentisse como um deus pela primeira vez em séculos. O Thor mais velho explica para a versão do presente sobre a Força Thor, que é semelhante à Odin Force que o pai deles tinha. Ele pede um gole da cerveja do barril e os dois sobem no barco voador, passando por entre as estrelas com os Mjolnirs em mãos, em busca de vingança contra o carniceiro dos deuses. Enquanto isso, Gorr torturava o jovem Thor no planeta dele e colocava ele entre os escravos construindo a arma secreta. O carniceiro dos deuses ordena aos Black Berserkers que colocassem Thor na construção da arma e diz para garantirem que ele pregaria o último prego quando tudo estivesse pronto. No presente, o bibliotecário discutia com Deus e ordenava uma reunião no parlamento dos deuses. Depois ele começa a interrogar o Shadrach, que a cada hora dizia que ele era deus de uma coisa diferente. Shadrach diz que não deveria tê-lo ajudado, mas para de falar percebendo que falou demais. E o bibliotecário fica furioso, falando para a criatura parar de mentir para ele. O bibliotecário diz que se Shadrach era um deus de verdade, a história dele estaria no salão de todo conhecimento e ordena mais uma vez que ele diga do que ele era deus. No futuro, o jovem Thor escravizado se espanta com algo. Shadrach começa a chorar e confessa que era o deus das bombas. O 7º capítulo se encerra com Shadrach desolado, enquanto o jovem Thor olhava assustado para uma bomba gigantesca do tamanho de uma lua no planeta de Gorr. Para começar o capítulo 8, vemos Thor Vingador e o Rei Thor navegando pelos cosmos, tomando cerveja e comentando pela sede de batalha deles. O Thor Vingador comenta que acabou com toda a cerveja e o Rei Thor fica bravo e fala para ele descansar para a batalha. Enquanto isso, o jovem Thor escravizado trabalhava no planeta de Gorr. Um dos Black Berserkers chicoteia as costas de Thor e ele fica furioso. O jovem Asgardiano arremessa uma rocha na criatura e diz que essa seria a última vez que ele usaria um chicote contra um herdeiro de Asgard. Ele se enfurece e grita que não era escravo de ninguém. De repente, ele começa a apanhar de uma deusa. Outras deusas se juntam a ela e falam para Thor engolir o orgulho ou ele acabaria causando a morte de outros deuses. Thor diz que os únicos que morreriam naquele dia eram os cães de guarda de Gorr. A deusa novamente fala para ele calar a boca e mostra que toda vez que ele falava algo, Gorr crucificava outra divindade. As deusas começam a achar que ele tinha uma cara familiar e ele pergunta que tipo de deusas eram elas. Elas respondem que não eram mais deusas e ele também não. Eles eram todos escravos e ele precisava se acostumar com isso. Sem saber, Thor tinha conhecido as deusas do trovão, suas netas de um futuro distante. Thor estava indignado que os deuses já tinham desistido, se esqueceram de quem eram e pensa que jamais isso aconteceria com ele, nem em milênios de escravidão e tortura. Ele decide que não vai esperar o tempo passar para descobrir se tomaria o mesmo caminho dos outros deuses e pergunta o que estavam construindo. Agar, o filho de Gorr, aparece dizendo que era uma bomba criada especificamente para matar deuses, a God Bomb. Thor pergunta para a criança se ela acreditava no que Gorr falava sobre os deuses e Agar diz que o mundo seria melhor sem deuses para os mortais temerem. Thor se irrita com Agar, diz que ele deveria sumir daquele mundo porque o pai dele ia morrer pelo que fez. Agar fala para Thor não falar mal do pai dele, que ele era um grande homem e Thor apenas um deus invejoso. Thor fala para Agar abrir os olhos. Gorr não era mais um homem de jeito nenhum. A criança continua falando para os escravos voltarem ao trabalho e dizendo que todos ali seriam esquecidos e o nome de Gorr viveria para toda a eternidade. Os dois Thor seguiam viagem. O Rei Thor tirava um cochilo enquanto o Thor Vingador pilotava o barco. Ele chama por todas as tempestades cósmicas e interestelares que ele consegue para acelerar o máximo possível. Os dois viajavam carregados pelo desejo por combate e só um pouquinho mais de cerveja. Enquanto isso, os deuses escravos de Gorr discutiam, dizendo que só faltavam 3 dias para a bomba ficar pronta e precisavam agir logo ou todos eles
morreriam. Eles procuravam por um líder digno e um plano de ataque. O jovem Thor aparece dizendo que se estavam procurando por alguém para destruir a bomba e matar Gorr, ele faria isso. Ele explica para todos que era Thor, o filho preferido de Odin, e uma das netas fica chocada porque percebe que estava tendo pensamentos impuros sobre o avô. Thor diz que infelizmente não conseguia chamar trovões e raios naquele planeta, porque era muito estéril. Ele pergunta se aquela bomba poderia mesmo matar todos os deuses. As netas de Thor explicam que por séculos os deuses mineraram o núcleo de estrelas mortas em busca de materiais instáveis para construir a bomba, e eles tinham conseguido esconder alguns fragmentos para tentar destruir essa God Bomb. Eles começam a traçar um plano para passar pelos Black Berserkers e Thor caminha para a substância brilhante. Quando os outros deuses percebem que Thor tinha pegado o objeto que poderia destruir a bomba, era tarde demais, ele já tinha sumido. O jovem Thor corre com a substância e pede por uma última tempestade. Ele diz que se aquele era o dia que Thor morreria com um grito, que o céu deveria gritar junto com ele. Ele corre, derrubando Black Berserkers, e os deuses partem para a batalha. As netas de Thor falam para chamarem todos os deuses que a batalha final tinha começado. Raios caem dos céus nos Black Berserkers, para espanto das deusas do trovão, que nunca tinham conseguido fazer isso naquele planeta. Thor consegue chegar embaixo da bomba, que era do tamanho de uma lua, e arremessa a substância. A mente dele estava vazia. Ele sentia apenas raiva e arrependimento por não ter conseguido, até aquele momento, erguer o martelo. A bomba começa a explodir e longe dali os dois Thors viajantes sentem uma grande tempestade à distância. A tempestade passou rápido e agora tudo que eles sentiam era dor e fogo. O rei Thor diz que dali em diante teriam que se mover com cautela porque a presa deles estava perto. Na órbita ao redor do planeta de Gorr, eles avistam Star Sharks, tubarões estelares que se alimentavam da carne de deuses mortos e tinham sido banidos para o vazio ao longo dos séculos. Muitos deuses mortos e restos dos corpos dos deuses também flutuavam na órbita do planeta. O rei Thor fala para os dois pegarem os martelos e ficarem atentos. Alguém aparece no navio e usa um dos tubarões para dar um golpe na cara do Thor Vingador. Ele pergunta que tipo de criatura Gorr tinha conjurado dessa vez para lutar contra os dois, e o rei Thor diz que era a criatura mais suja pelo visto. Vemos o jovem Thor do ano de 893 usando o tubarão como arma a bordo do navio. Ele começa a falar que se os dois fossem mercadores de escravos, iam se ver com ele. Depois pergunta se o rei Thor era Odin. Momentos depois ele começa a se preparar para a batalha. Ele tinha sido jogado para o espaço quando explodiu a bomba e caiu no navio. O jovem Thor encara o Mjolnir voltando para o planeta de Gorr. Ele tenta alcançar o Mjolnir e o Thor Vingador do presente pega o martelo. Eles percebem que mesmo com a tentativa de Thor, a bomba continuava intacta. A única coisa que tinha acontecido era o jovem Thor ser arremessado para fora do planeta. Os três se preparam para a batalha e o jovem Thor berra para Gorr sair do esconderijo onde estava, porque os deuses do trovão tinham chegado para se vingar dele. O Thor Vingador diz que a hora de falar já tinha passado e agora era a hora de fazer os martelos falarem. Assim se encerra o 8º capítulo desse arco. Começando o 9º capítulo, vemos que Gorr também tinha usado a Necrosword para recriar a esposa Arra, que estava dormindo pacificamente. Ela acorda e pergunta se a bomba estava pronta. Ele diz que faltava pouco. Ele diz que depois que tudo acabar, ele finalmente vai estar livre para viver. Ele fala para a esposa voltar a dormir quando ela avista algo. Gorr diz que quando ela acordar novamente, o mundo estará totalmente transformado. O navio com as variantes de Thor cruzava a atmosfera do planeta. Thor Vingador diz que aparentemente tudo lá embaixo, o planeta inteiro, era feito da arma de Gorr. Então eles deveriam manter a luta no céu o máximo que conseguissem. Mas aí eles se lembram que o Thor jovem não tinha um Mjolnir e não poderia voar. Ele diz para os outros não se preocuparem, que ele era o único ali que já tinha espancado Gorr 2 vezes, mas eles respondem que ele também era o único que tinha sido capturado 2 vezes. Nesse momento, Gorr chega voando e dizendo que eles três deviam ter levado mais Thors. Os 3 Thors avançam pela glória de Asgard. O jovem Thor diz que vai lembrar aos mais velhos do que é ser um deus dos vikings. O rei Thor diz que vai ensinar o que significava ser um rei, e o Thor Vingador pede ao Mjolnir para dar toda a força necessária para vencer mais uma batalha. Gorr ataca eles com o poder das sombras, enquanto os 3 retrucam com a fúria de 1 bilhão de tempestades. A batalha é feroz, trovões ecoavam pelas profundezas do espaço. Gorr agradece aos deuses do trovão porque seria uma pena terminar tudo sem uma última chance de ser novamente um carniceiro
carniceiro dos deuses. O rei Thor responde que esperou 900 anos por esse momento e que finalmente sentiu o trovão correndo em seu sangue novamente. Ele dá um golpe tão poderoso em Gorr que manda ele para outro planeta a anos-luz de distância. O poder estrondoso do pai de todos foi tão grande que pela primeira vez em milênios Gorr sentiu medo novamente. Os Thors voam com o Mjolnir na direção do vilão. Gorr começa a arremessar pedaços de lua nos dois Thors, que acham a situação engraçada. Gorr percebe que precisa de mais poder e isso significava que tinha que matar mais deuses, massacrar todos eles. Ele faz os Black Berserkers atacarem os deuses no planeta dele. Um a um, os deuses vão sendo massacrados e a Necrosword vai absorvendo os poderes dele, mandando todos na direção de Gorr. O Thor Vingador percebe que deuses estavam morrendo e o rei Thor diz que esse era o combustível dos poderes de Gorr. Uma criatura de sombras começa a engolir os dois e Gorr diz que nenhum Thor vai sobreviver. O jovem Thor aparece de repente dizendo que nenhum Gorr vai sobreviver também, montado no tubarão cósmico, atacando Gorr com força absurda. Ele fala pra Gorr que é hora de rezar, poderia até rezar pra ele próprio se quisesse, mas que se Gorr rezasse por uma morte rápida, ele não atenderia o pedido. Presos dentro da criatura, os dois Thors mais velhos discutiam. O rei Thor fala que lidaria com o monstro. Ele consegue abrir a boca da criatura para o Thor Vingador escapar voando com o Mjolnir. Ele vai direto ao encontro de Gorr, que diz que nunca se cansa de matar Thors. Em cada golpe do martelo, Thor sentiu os ossos de Gorr se quebrando, os músculos rasgando, mas ele golpeava cada vez com mais força, ignorando tudo à sua volta. Nesse momento, ele percebe que um planeta estava prestes a explodir. Thor voa na direção do vulcão que estava se formando e golpeia a cratera com força, usando o Mjolnir, salvando o planeta da explosão. O povo do planeta agradece o deus do trovão e Thor voa novamente na direção de Gorr. O carniceiro dos deuses diz que finalmente entende o Thor Vingador. Ele sempre entendeu os outros dois. O jovem era movido pela arrogância, o velho era movido por remorso, mas o Thor do presente ele nunca tinha entendido até aquele momento. Gorr diz que esse Thor sabia quão inúteis os deuses eram, que ele lutava tão desesperadamente porque duvidava de si próprio e por isso ele era o Thor preferido do carniceiro dos deuses. O rei Thor destrói a criatura de sombras e junto com o jovem Thor partem para ajudar o Thor Vingador em batalha. Os três se reúnem mais uma vez para enfrentar o carniceiro dos deuses. Gorr aparece na frente deles e o pai de todos desfere um soco poderoso, mandando o vilão voando para longe. O mais jovem fica impressionado e pergunta se um dia ele também conseguiria fazer algo assim, e os três avançam empurrando Gorr na direção do sol. Eles empurram Gorr até a estrela mais próxima e o sol começa a ficar todo preto, envolvido pela Necrosword. No planeta de Gorr vemos os deuses todos massacrados. Gorr desaba no planeta cercado por escuridão viva e o sangue dos deuses começa a cair dos céus, como chuva. Vemos os dois Mjolnirs e a arma do jovem Thor no chão. Na última página desse capítulo, a gente vê Gorr de pé, dizendo que era hora de deixar a bomba pronta. Aos pés do carniceiro dos deuses estavam os três Thors ensanguentados e desacordados. O começo do penúltimo capítulo mostra o rei Thor preso em um cometa viajando pelo espaço. Todos os trovões se silenciaram. Thor Vingador despencava na direção do planeta de Gorr e o jovem Thor Viking era engolido pelas sombras junto com os outros deuses escravos. Os Mjolnirs estavam envolvidos pela escuridão viva quando de repente o Thor do passado é puxado pelos cabelos. Gorr arrastava o Thor Viking pelos cabelos na direção da God Bomb. A esposa dele, Arra, fala pra Gorr que viu aqueles deuses atacando ele, que ouviu gritos e viu um clarão no céu. Ele fala pra ela entrar em casa, que tinha chegado a hora de ativar a bomba. Ela se emociona, chora de alegria e fala pra Gorr que esperou por esse momento por muitos anos, que acompanhou todo o sofrimento dele e que tudo isso finalmente ia terminar. Ela completa dizendo que ele era o único ser que era digno de ser adorado, a estrela mais brilhante nos céus, o salvador do universo. Arra diz que Gorr era o deus dela e o carniceiro dos deuses fica furioso com a fala da esposa. Ele fala para a esposa repetir o que disse. Na ingenuidade, ela repete, mas antes de terminar a frase, ele mata a própria esposa em um momento de fúria incontrolável, dizendo que ele não era o deus de ninguém. Nesse momento, o filho dele, Agar, chama por ele e pergunta se era verdade que era hora de ativar a bomba. Ele também pergunta onde estava a mãe dele. Gorr manda o filho procurar pela mãe na torre, mas quando Agar voltava para casa, ele vê a mão da mãe saindo do chão. Uma das netas de Thor, Frigg, tentava alcançar algum dos Mjolnirs embaixo da prisão de sombras. A irmã dela fala para
ela desistir, que um martelo não ia ajudar em nada contra uma bomba e que as esperanças tinham acabado. Frigg responde que não vai parar de lutar nunca e que preferia morrer com um martelo em mãos do que desistir. Gorr aparece mostrando para o jovem Thor a bomba, explicando como funcionava. Ela foi construída ao redor do coração do deus ancião, o primeiro deus do universo, usando a tecnologia de Cronos para explodir em todas as linhas do tempo, matando todos os deuses que um dia existiram ou viriam a existir no futuro. Gorr leva o jovem Thor até a piscina dos tempos dentro da God Bomb. Diz que só precisavam de mais um pouco de sangue para concluir a bomba. Ele fala para Thor sangrar para ele, para concluir a construção da arma. O Thor Vingador, se segurando em um penhasco, percebe que tem algo errado e ouve alguém dizer que ele não conseguiria chegar a tempo para resolver a situação. Era Gar, filho de Gorr. Thor encontra armas dos deuses escravos no penhasco e usa elas para escalar até o topo. Agar diz que Gorr matou a mãe dele e que ele se perdeu na jornada por matar deuses. Gorr não era mais o mesmo e o filho sabia disso. Chegando no topo, Thor escorrega e começa a cair, mas é salvo por Agar. Agar diz que não sabe como rezar, mas ia rezar para Thor. Ele reza para o deus do trovão matar o pai dele. As netas de Thor começam a sentir que aquele era o momento do fim delas, umas dizendo para outras que as amam e que vão se encontrar novamente em Valhalla. Na verdade, o que elas tinham sentido era Thor chamando os dois Mjolnirs. Ele deixa as armas que tinha encontrado para os deuses e deusas que ficaram para trás. Enquanto os martelos saem voando, as deusas do trovão pegam espadas e lanças para continuar a batalha. Gorr diz que vai usar o coração do jovem Thor para batizar a bomba sagrada. Thor retruca dizendo que se o carniceiro dos deuses queria o coração dele, ele trocaria com prazer por um olho. Thor morde o olho de Gorr e é arremessado com tudo para fora da bomba. Gorr fica furioso e Thor olha para ele, cuspindo o olho do vilão no chão. Thor jovem vê o Jarnbjorn na mão de uma das netas e pega o machado. A neta pergunta que tipo de Thor não tinha o próprio martelo e ele responde atacando e destruindo um monte de Black Berserkers. O Thor Vingador atravessa o exército de Black Berserkers puxado pelo Mjolnir. O rei Thor também se levanta e pega o martelo, se preparando para a batalha. A neta de Thor se impressiona com o ataque dos dois e o jovem Thor brada para lutarem com toda a fúria até o último dos deuses cair. Enquanto isso, um dos Black Berserkers arranca o coração de um dos deuses que batalhava e se transforma em um corvo para levar o coração até Gorr. O carniceiro dos deuses coloca o coração na máquina para ativá-la. O jovem Thor berra que a bomba estava ganhando vida. Os dois Thors mais experientes avançam na direção de Gorr, mas o vilão diz que era tarde demais. O rei Thor empurra Gorr para dentro da bomba e o Thor Vingador pergunta o que deveriam fazer, já que a bomba já tinha sido ativada. O pai de todos fala que ele era um Thor. O que ele tinha que fazer era golpear a bomba com martelos. Em seguida, o mais velho arremessa o Mjolnir dele para o Thor Vingador e começa a atacar a bomba. Gorr ria enquanto era afogado pelo rei Thor no sangue dos deuses. O Thor Vingador estava apavorado, mas golpeava a bomba com tudo que tinha enquanto se perguntava se Gorr não estava certo. Talvez uma era sem deuses fosse melhor. Talvez os deuses devessem mesmo morrer. Ele acerta um último golpe estrondoso na bomba e toda a realidade é envolvida por uma luz, encerrando o penúltimo capítulo desse arco. Chegamos à conclusão dessa história. O último capítulo começa no presente, com o bibliotecário puxando o Shadrach para uma reunião com o parlamento dos deuses, dizendo que havia uma ameaça. Uma bomba que Shadrach tinha ajudado a construir poderia acabar com todos os deuses. Na hora que chegam no parlamento, os dois desabam e começam a sofrer com escuridão viva saindo de dentro deles. Shadrach diz que não imaginava que ia doer tanto. No futuro distante, a explosão arremessa todos os deuses voando para longe. Eles berram e tentam se segurar em rochas do jeito que conseguiam. Gorr falava para o pai de todos que eles estavam morrendo pouco a pouco e que sabia que eles conseguiam sentir a morte chegando. A escuridão começa a exalar do rei Thor enquanto o Thor Vingador afundava no sangue dos deuses. Ele não desiste e encontra mais um momento de força, pegando os dois Mjolnirs novamente. Thor bate um Mjolnir contra o outro usando o resto de força que ainda tinha. Toda a escuridão começa a viajar na direção dos martelos. Gorr pergunta o que ele estava fazendo e o rei Thor responde que ele estava morrendo como um deus. Em todas as linhas do tempo, deuses estavam morrendo e Thor não poderia deixar isso acontecer. Todos os deuses de todos os tempos compartilharam uma mesma visão naquele momento. Thor com os martelos lutando no coração da bomba para salvar a todos. Naquele momento, todos os deuses do universo fecharam os olhos e rezaram para Thor. Thor estava absorvendo toda a explosão, tomando tudo para ele. Os
dois Mjolnirs até começaram a se quebrar. No presente, até Odin rezava para o filho, falando para ele não desistir, salvar todos e se tornar o deus de todos os deuses. Os deuses no planeta de Gorr percebem que a explosão tinha parado. Eles mal conseguiam acreditar que ainda estavam vivos. O Thor Viking vê duas figuras no meio da fumaça. Gorr se perguntava por que os deuses não tinham morrido, e ele também se pergunta onde estavam os Black Berserkers, as torres e a arma dele. Thor aparece envolvido por escuridão viva e com os dois Mjolnirs em mãos, intactos, dizendo que o nome da arma era All Black Necrosword, que não pertencia mais a Gorr. Ele diz que essa era uma arma feita para ser usada pelos deuses, mas que Gorr estava certo sobre uma coisa: a arma também tinha o poder de matar deuses. Gorr fala para Thor devolver a arma para ele, mas o deus do trovão usa os dois Mjolnirs para atacar Gorr com um poder descomunal. Gorr grita dizendo que os deuses iam destruir todo o universo, que eles não mereciam aquela vitória e que a única coisa que os deuses traziam para o cosmos era miséria e sofrimento. Nesse momento, Agar aparece perguntando para Gorr se tinham sido os deuses que mataram a mãe dele ou se tinha sido o próprio pai. Agar diz que Gorr tinha se tornado o que ele mais odiava, um deus. O filho de Gorr ainda diz que ele era o deus da hipocrisia. Gorr implora para o filho parar, dizendo que não poderia perder ele também. Agar diz que ele não podia mais culpar os deuses, que quem traiu Gorr foi ele próprio. O filho de Gorr desaparece. O pai de todos explica para os outros que a criança desapareceu porque na verdade nunca existiu. Gorr tinha recriado o filho usando a Necrosword. Gorr se desespera e sofre com a derrota. O Thor Viking se cansa e decide acabar com a história do carniceiro dos deuses ali mesmo. Ele pega o machado em Arnbjorn e arranca a cabeça de Gorr. O Thor Vingador começa a vomitar preto e o pai de todos diz que a All Black Necrosword ainda estava dentro dele e ele precisava se livrar dela imediatamente. O Vingador fala que era tarde demais, que agora ele só queria que os deuses sobreviventes provassem que Gorr estava errado. Então Thor cai morto no chão. 3 dias depois, em Asgard, no futuro distante, o Thor Vingador renasce e acorda falando que teve um sonho estranho, no qual existiam 3 versões dele. O rei Thor explica que não foi um sonho, então Thor pergunta o que tinha acontecido com Gorr. O pai de todos diz que ele tinha morrido e a espada tinha sido deixada onde estava. Ninguém ousou encostar nela. O Thor mais velho tinha jogado o planeta de Gorr inteiro dentro de um buraco negro e usado a Thor Force para ressuscitar o Thor Vingador, queimando toda a doença da Necrosword dentro dele. O pai de todos mostra para o Vingador o resultado do sacrifício dele. Asgard estava viva de novo. O rei Thor diz que todos os Asgardianos sobreviventes estavam lá, além de muitos outros deuses que foram escravos por tanto tempo que nem lembravam mais de onde vinham. Esses deuses encontrariam morada em Asgard ou buscariam novos mundos que estivessem carentes de deuses. Ele também conta para o jovem Thor Viking que ele jamais conseguiria cumprir o objetivo de vida dele e que o objetivo real não era empunhar o Mjolnir, mas ser o filho que Odin sempre quis que ele fosse. O jovem Thor diz que estava cansado do futuro e queria voltar para o tempo dele. Ele sai e o pai de todos agradece o Thor Vingador por tudo. Ele também diz que se sente mal porque se lembra de todos os fracassos que ele teve depois daquela fase. O rei Thor faz o Vingador prometer que seria um Thor melhor e também que mataria o irmão Loki na primeira chance que tivesse. Thor responde falando para ele ser o melhor rei que poderia e também diz que sabe de um mundo que estava carente de deuses. Usando a magia do pai de todos, o rei Thor manda as outras variantes de volta para suas respectivas linhas do tempo. Ele fica em Asgard no futuro comemorando a vitória com as netas. Devido à natureza da viagem no tempo, eles sabiam que as memórias desses eventos começariam a desaparecer pouco a pouco. Algumas delas eles realmente queriam esquecer muito rápido, outras eles até queriam tentar lembrar. No fim de tudo, os deuses do trovão lembrariam apenas que deuses morreram, batalhas foram vencidas e perdidas e um rei foi restaurado a seu trono. O Thor Viking volta para Asgard para tentar erguer o martelo e consegue mexer o Mjolnir um pouco, já ficando empolgado com a pequena vitória. O rei Thor volta para o seu trono em Asgard e o Thor Vingador do presente vai para Índiga. No planeta do início da história, o Thor vai falar com a garotinha que rezou para que ele salvasse o povo dela da seca.
sede, o deus asgardiano diz que ele havia falado pra garota que voltaria e cumpriu a promessa. Naquela ocasião, ela tinha rezado pra ele porque o mundo dela não tinha mais deuses e Thor garante que aquela era uma oração que ela nunca mais precisaria fazer. Tudo começou com a oração de uma menina e a onda de assassinatos de um lunático. E assim se encerra o arco de Gorr, com o planeta Indígar ganhando muitos novos deuses que são vistos no céu através do cosmos. E essa, galera, é a história dos primeiros 11 capítulos aí de Thor, Deus do Trovão, o arco de Gorr. E vamos combinar em que arco, cara, que história fantástica, que show do Jason Aaron escrevendo aí essa história, realmente maravilhosa, uma das minhas preferidas da Marvel e a minha preferida do Thor. Não, realmente uma saga fenomenal. Vamos ver aí o que eles vão adaptar aí dessa saga pro filme. Tô ansioso aí pra ver se vai ter variante do Thor ou se eles vão ali acabar adaptando com a Jane Foster, né, a Valkyria, e quem sabe aí um Bill Raio Beta. Ou um Hércules de repente, né? Vamos ver. Agora eu vou falar, se o Thor não arrancar o olho do Gorr no dente, eu não vou dar nota 10, vai ser 9,5 no máximo. Com certeza é muito capaz de fazer disso acontecer, até porque quem tá dirigindo é o Taika Waititi, então tudo é possível nos filmes dele. Bom, e vocês já sabem, né, que toda primeira quinta-feira do mês às 11 horas da manhã sai um arco novo aí dos quadrinhos explicado, nosso quadro Explica Quadrinhos, e atendendo a inúmeros pedidos e também aí tentando prever o futuro, né, a direção futura do universo cinematográfico da Marvel, o próximo Explica Quadrinhos vai ser sobre a segunda edição de Guerras Secretas, as Guerras Secretas de 2015, uma guerra multiversal aí, vários universos do multiverso batalhando entre si. E então anota na agenda pra você não perder, fica ligado, no dia 7 de julho de 2022, às 11 horas da manhã, Explica Quadrinhos de Guerras Secretas de 2015, o segundo arco de Guerras Secretas pra vocês explicado no mês que vem. É isso aí, só lembrando que a gente já fez o Guerras Secretas 1 aí, então se você quiser dar uma olhada, dá uma clicada aí em cima e vai lá ver que a gente já explicou o primeiro e clássico Guerras Secretas. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveito e deixo minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada, nenhuma dessas histórias aí que a gente tá contando, dos arcos dos quadrinhos, nenhum Explica Quadrinhos, também nossas análises de trailer, reacts, críticas de filmes e séries, afters, enfim, tudo sobre Marvel aqui no canal, então não esquece de se inscrever no canal para não perder nosso conteúdo sobre Marvel. É isso aí, galera, dá aquele famigerado like, se inscreve no canal aí para você não perder nada mesmo. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima. Falou!